Caríssimos irmãos e irmãs, é uma grande alegria para todos nós trilhar este caminho do Tríduo de São José. Dentro do período quaresmal, ter esta oportunidade de nestes dias se reunirem ao redor de São José para aprender um pouquinho do seu silêncio. Ao meditar, preparar a reflexão desta missa, lendo as leituras da missa de hoje e pensando também em São José, o que o silêncio de São José grita ao mundo. Eu digo silêncio porque nós temos poucas coisas na palavra de Deus de São José. E das poucas coisas que temos, quase nada de sua palavra, ele falando. E aí a liturgia da palavra de hoje traz algo em comum, tanto a primeira leitura quanto o evangelho, que também em São José encontramos nestas três realidades algo em comum que eu gostaria de trazer presente para este primeiro dia do Tríduo, que é a capacidade de lidar com as tribulações, com os desafios que são apresentados no caminho da vida. Nós estamos inseridos em uma cultura que temos muita dificuldade quando somos atribulados. Há um dogma em cima de nós, que não são os dogmas da igreja, em que diz que a gente não pode ter tribulação, que a gente não pode ter dor, que a gente não pode ter sinais dos tempos, da idade, que a gente tem que negar tudo isto. E se a gente não cuida, nós que professamos uma fé, que nos colocamos na obediência a Deus, acabamos correndo o risco de também obedecer a estes dogmas que vai dizer: diga não à dor, diga não ao sofrimento, diga não ao fracasso. E se a gente não cuida, isso nos mata. Eu costumo dizer que nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação derruba o ser humano. Nenhuma. Nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, nenhuma dor, nenhuma enfermidade pode nos derrubar. O que nos derruba é a falta de fé ou a falta de docilidade aos dons do alto. Isso sim nos derruba, isso sim nos suga, nos tira a alegria, nos tira a vida. Quando somos capazes de trilhar o caminho deste mundo, sempre tendo esta regrinha: Deus em primeiro lugar. Não é esse o nosso primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O segundo maior mandamento. Na primeira leitura da missa de hoje, uma longa leitura, fala a história da Susana, que é condenada à morte. No entanto, esta mulher é condenada à morte injustamente, sem chance de defesa, por um grupo, que não é o todo, leva. E veja que bonito, logo no início, a gente vai escutar dizendo que o Senhor se compadeceu e mandou o Espírito Santo que agiu em um jovem chamado Daniel. E aquela voz que grita no meio do nada, vai dizer: sou inocente do sangue desta mulher. A ação do Espírito na vida
daquele adolescente chamado Daniel, como o texto nos fala. E isto provocou um rebuliço nesta acusação, que aí tem muito unidade com o Evangelho, quando também aqueles fariseus traz aquela mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, já a condenando, e coloca diante de Jesus aquela mulher. E mais uma vez, na ação de Deus, que Jesus sempre agiu, sempre colocando o seu coração junto ao coração de Deus, ele, sem dizer nada, ou quase nada, ele muda o contexto. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E fique em silêncio. O texto relata que ele abaixa e fica escrevendo no chão. O que isto podemos trazer agora à figura de São José? Nós temos aqui tanto aquele adolescente que foi capaz de ser dócil ao Espírito de Deus e mudar a condenação daquela mulher, levar uma reflexão. Aí o texto é longo, narrando os erros, os pecados, as falhas daqueles que estava condenando aquela mulher. Nós temos Jesus, enviado do Pai, que age sempre em sintonia com o Pai. E temos São José, primeiro dia desse tríduo, que também é capaz de ouvir a voz de Deus, de se deixar conduzir pelo Espírito de Deus e agir de uma maneira tão certeira para garantir a nós que o Salvador pudesse cumprir a sua missão. E aí, como é grandioso perceber que também São José lidou com uma mulher que poderia ter adulterado. Poderia por quê? Apareceu grávida. Estava prometida em casamento e do nada estava grávida. Ah, mas ela estava grávida do Espírito Santo. Sim, depois isso foi revelado, nós sabemos. Mas e até saber isto, José em segredo pensou em abandonar aquela mulher. Era lícito ele fazer isto. Seria aplaudido pela lei. No entanto, ele foi capaz de ser dócil ao Espírito de Deus e compreender um Deus que age por puro amor, por pura misericórdia, e não age segundo os critérios do egoísmo, da arrogância que havia tomado conta do coração humano. Como é importante, irmãos e irmãs, no mundo de hoje, nós resgatarmos esta dimensão que São José nos ensina. Docilidade ao Espírito de Deus. Diante das tribulações que todos nós enfrentamos, todos nós. Até Jesus enfrentou, São José enfrentou. Entender, compreender que quando a gente vive a docilidade ao Espírito Santo de Deus, não seremos isentos das tribulações e dificuldades. Se a gente busca a fé, querendo esta garantia, é melhor a gente pisar no chão da realidade. Ah, mas então o que eu ganho com isto? Em um mundo que tudo a gente quer saber, né? O que é que eu ganho com isso? Qual é a vantagem disso? Teremos sim tribulações, dificuldades, mas se a gente for dócil ao Espírito de Deus, teremos a graça de saber conduzir e preservar os dons de Deus na nossa vida.
São José foi capaz de, no seu coração, na docilidade ao Espírito de Deus, acolher Maria. São José foi capaz também, no docilidade do Espírito de Deus, fugir com o menino para o Egito, para preservar a nossa salvação. São José foi capaz de retornar, movido pelo Espírito de Deus, depois que já havia passado o perigo. O quanto nós temos que aprender de São José. Os desafios, quando são enfrentados na docilidade ao Espírito de Deus, nos traz grandes graças, grandes aprendizados, grandes dons de Deus na nossa vida. Agora, diante dos desafios, da correria, da agilidade de tudo, a gente quer resposta rápida para tudo. A modernidade nos inseriu em um mundo que é tudo muito rápido. Você quer falar com o Japão, basta ter um número lá, manda o WhatsApp, rapidamente já voltou a resposta. Mas nas coisas de Deus, nas coisas do coração, não dá de ser assim. Não é negar a modernidade. Sim, não é. Mas a gente precisa entender que nas coisas de Deus precisa perseverança, precisa fidelidade, precisa trilhar um caminho, precisamos ser dóceis ao Espírito de Deus na nossa vida, sermos obedientes e muitas vezes a capacidade do silenciar. São duas provocações que eu quero deixar marcado neste primeiro dia do Tríduo, que São José nos apresenta. A primeira, docilidade. E a segunda está enraizada na primeira, que é o silenciar. O silenciar-se diante de Deus. A gente está muito especializado em falar, em murmurar, em reclamar, em exigir de Deus, mas a gente tem pouca disponibilidade. Senhor, eis-me aqui, faça-se de mim segundo a tua vontade, a tua palavra, e silenciar para escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus, parar um pouquinho. Como é grandioso a igreja que nos pede que pelo menos uma vez por semana possamos visitar o Santíssimo. E não vale a missa, né? Simplesmente a missa. Fui na missa, pronto. Pode ser antes da missa, depois da missa, né? Estar diante de Jesus. Aqui estou, Jesus, diante de ti. Escutar. Se dispor a escutar. No mundo de tantas vozes, de tantos barulhos, de tantos gritos internos, dos nossos egoísmos, as nossas arrogâncias, das nossas fraquezas e também de tantos gritos externos. Nós precisamos parar um pouco e silenciar diante de Deus, para que sejamos dóceis ao Espírito de Deus. E assim possamos transformar a nossa vida e também muitas vezes ser ação de transformação na vida do irmão. Como foi Daniel na vida de Susana, aquele grito no meio do povo que mudou aquela condenação. Como foi Jesus que silenciou depois de levar a reflexão, como também foi São José, na sua atitude, na sua ação de zelo, de cuidado com Jesus, para que ele pudesse cumprir a sua missão, de nos apresentar a salvação que vem de Deus. Que este caminho de 4 dias, que esta comunidade se propõe a trilhar, em torno a São José, possa trazer esta dimensão
a docilidade e o silenciar-se, para que através de nós, o mundo, escutando o silêncio do nosso testemunho, possa ver as nossas boas obras e crer no Pai que está nos céus.